E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou na quarta-feira, durante a abertura da reunião do Conselho Deliberativo da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que nome grande, em Brasília, que, essa é a fala do Lewandowski, vamos ao ponto, a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Abro aspas, é um jargão que foi adotado pela população que a polícia prende e o judiciário solta. Eu vou dizer o seguinte, a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Fecho aspas. Aí a gente não tem como deixar de imaginar o Lewandowski, quando era ministro do Supremo Tribunal Federal, tomando uma decisão de aliviar a barra de algum político, por exemplo, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, como seu atual chefe, Lula, muito triste. Poxa, veja, a polícia não fez o trabalho direito, seria obrigado a soltar. Seria obrigado a votar a favor da soltura do meu padrinho. Oh, que tristeza, que dó. A gente continua a análise da declaração do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, de que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Ela tem sido amplamente criticada nas redes sociais. No X, o senador Alessandro Vieira, atualmente no MDB, ele que representa Sergipe, afirmou o seguinte, coloca aí o post do Alessandro Vieira. O ministro desrespeita os policiais que estão na linha de frente do combate ao crime, ao mesmo tempo em que ignora as falhas cometidas por juízes e promotores. Falta humildade para reconhecer que precisamos melhorar todos os aspectos da atuação estatal. Daí a declaração do Alessandro Vieira, que, aliás, já que eu falo tantas vezes aqui sobre a CPI da Lava Toga, que a família Bolsonaro sabotou, o Alessandro Vieira encabeçava, era o autor do requerimento da criação da CPI da Lava Toga. Inclusive, eu fiz lá uma análise publicada no X e publicada no Antagonista também, ficou com o título A Patrulha dos Mercenários contra os Isentões, e ele veio comentar chamando de bom resumo. Eu citava esse caso e ele vivenciou tudo aquilo em todos os detalhes. E o Sérgio Moro também comentou essa fala do Ricardo Lewandowski, ironizando da seguinte maneira, vamos colocar aí a postagem do ex-juiz da Lava Jato. Falou o ministro que foi campeão em soltar presos no STF. Falta, sim, mais firmeza por parte do judiciário, não de todos os juízes, além de firmeza do governo Lula, que defende desencarceramento em massa, o que chamam de pena justa. Moro já havia destacado na rede social o impacto das audiências de custódia na impunidade. Vamos para a próxima postagem do senador. Aí, a audiência de custódia virou uma porta giratória para criminosos habituais e um símbolo da impunidade. Já aprovamos no Senado o PL 226 de 2024, que restringe solturas nessas audiências. Falta votação na Câmara. É um projeto estratégico e muito importante para a segurança pública. E na mesma postagem, o ex-juiz da Lava Jato, como vocês estão vendo aí, compartilhou um vídeo da participação da porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, capitã Jaqueline, em um programa de TV no qual ela apresentou a ficha criminal de um indivíduo preso 16 vezes e solto repetidamente. A policial ressaltou a reincidência como um dos maiores desafios enfrentados pela corporação. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal divulgou nesta quinta-feira uma nota oficial de repúdio às declarações do ministro Ricardo Lewandowski. Abre aspas. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a DPF, manifesta sua indignação às declarações proferidas pelo ministro Ricardo Lewandowski, divulgadas na imprensa, nas quais atribui à polícia a responsabilidade por prisões supostamente mal realizadas, o que, segundo ele, obriga o judiciário a conceder liberdade aos investigados. A liberdade pode ser concedida ao preso em flagrante em duas situações distintas. No curso da audiência de custódia, quando a prisão é ilegal, o juiz a relaxa. Quando a prisão é legal, mas a manutenção do cárcere é desnecessária, a autoridade judiciária concede liberdade provisória com ou sem fiança. Só é possível falar em prisão mal realizada quando se detecta alguma ilegalidade e certamente essa não é a realidade diuturna das audiências de custódia realizadas no Brasil. É preciso esclarecer à sociedade que, na maioria esmagadora dos casos, a prisão é considerada legal e o juiz que preside o ato concede a liberdade provisória, com ou sem fiança, atendendo a um pedido feito pela defesa ou pelo Ministério Público, por entender que não há necessidade concreta de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
É importante anotar que a concessão da liberdade ao preso em flagrante, na audiência de custódia, não encerra prematuramente as investigações, que prosseguem sob a presidência de delegados de polícia para completa elucidação da infração penal investigada. A qualidade da prova produzida pelas polícias judiciárias não pode ser medida pelo número de liberdades provisórias concedidas em audiências de custódia. A métrica da eficiência da investigação criminal é a coleta de prova da materialidade do crime apurado e indícios suficientes de autoria, com irrestrita observância da Constituição Federal, da legislação, sempre com o inegociável respeito aos direitos fundamentais de todos os envolvidos. A título de exemplo, essa é a essência do trabalho da PF, que atua com extrema dedicação, profissionalismo e eficiência no enfrentamento à criminalidade. A DPF destaca que a eficiência e a eficácia das ações policiais estão profundamente ligadas à excelência na atuação dos diferentes órgãos que compõem o sistema brasileiro de persecução penal e que críticas públicas não respaldadas em evidências e dados concretos enfraquecem o esforço conjunto de enfrentamento à criminalidade. Para a DPF, em verdade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, da qual a PF faz parte, deveria estar atuando para a valorização da polícia judiciária e dos delegados de polícia, diminuindo o grande abismo existente, tanto financeiro quanto de condições de trabalho, com relação a outras carreiras jurídicas do sistema de persecução penal, sem descurar do importante papel integrador que deve ser exercido pelo referido Ministério com o objetivo de centrar esforços no que realmente importa, aumentar a sensação de segurança e reduzir índices de criminalidade. Fecho aspas. Bom, ainda deu um recado ali sobre a disparidade financeira. Vamos melhorar aqui a situação do pessoal e tal, em vez de ficar reclamando aí. E deu toda uma explicação técnica, um puxão de orelha verbal no ministro do STF, explicando até que, eventualmente, você tem a liberdade provisória, você tem ali uma decisão na audiência de custódia que faz a pessoa ficar livre momentaneamente. No entanto, a investigação continua com a coleta de provas e ela poderá ser julgada, ser condenada e ser presa. Então há nuances aí, e o Lewandowski simplificou, sintetizou de uma maneira hostil, e para quem é ministro da Justiça e Segurança Pública, que está ali associado à Polícia Federal, falar mal da polícia dessa maneira, tão caricata, tão corporativista em relação ao Poder Judiciário que ele integrou, é algo absolutamente deselegante e até repugnante, Duda Teixeira. Deselegante, repugnante. Quando o Lewandowski é chamado pelo Lula para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a gente aqui já apontou uma contradição, né? O Lewandowski, todo o trabalho dele no STF foi para livrar corrupto da prisão, abrandar condenações, e a gente falou aqui, não dá para esse sujeito ser o ministro da Justiça, porque ele é todo o contrário, né, dessa ideia de que a lei é que deve se impor, que a lei é igual para todo mundo. Então a gente já cantou lá atrás que não ia dar certo. E aí ele fala essa história que a polícia solta, a polícia não prende direito. Qualquer pessoa que converse com um policial na rua, que conheça algum delegado, que já tenha conversado com ele, sabe muito bem, a polícia prende sim, mas reclama, né, de que depois que prende, o promotor, ou aparece lá um defensor público, e aí a pessoa acaba sendo solta. E aí se cria no Brasil uma sensação de impunidade, que é a pior coisa. Quando você quer combater a criminalidade. Aqui o criminoso sabe que até a polícia pode prender, mas no final ele não vai em cana. E aí essa sensação acaba meio que reforçando a ideia de que o crime compensa. É por isso que a gente tem tantos crimes aqui no Brasil, principalmente o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o roubo de celular, né? Uma praga nacional. A gente também tem, aliás, até muitas vezes matando a pessoa. Quer dizer, a noção de impunidade é tão grande que o sujeito acha que está até no direito de matar alguém que está passando pela rua para pegar o celular, né? E esse é o nível que está essa sensação de impunidade. E aí colocar a culpa no coitado do policial, né, que faz a parte dele e está se sentindo completamente impotente porque a ação dele acaba virando em nada, realmente repugnante essa atitude aí do Lewandowski.
Pois é, então deu o que falar aí, merecidamente ele foi criticado, até a Associação de Policiais ergueu a voz, 2 senadores, e a gente vê desde o começo, e aponta aí um antagonista até de outros governos do PT, essa inclinação sempre em legitimar decisões favoráveis a criminosos. Sempre. O governo toma esse lado. A gente viu isso até aqui.